Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como suporte da disciplina Genética do CEDERJ. Boa aula para a gente. Na aula de hoje, nós falaremos sobre AD1, no caso, de 2024.1. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou ler as questões e depois vou ler a resposta que eu já até enviei para algumas pessoas, explicando o que significa cada uma das questões. O que eles querem na questão? Vamos lá. Em uma espécie 2N igual a 6, com determinação cromossômica do sexo do tipo XXXY, considere um indivíduo do sexo masculino que é heterozigótico para 2 genes autossômicos, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, localizado com cromossomos diferentes. Faça o esquema da meiose em uma célula gamética desse indivíduo nas fases de metáfase 1, telófase 1, metáfase 2 e telófase 2. Atenção, no seu esquema para letra A, representar uma célula da metáfase 1, as 2 células a partir da telófase 1 e 4 células filhas ao final da meiose 2. Eu vou pedir só para vocês desligarem o som enquanto eu estiver falando, para não interferir na gravação, por favor. Aí, se vocês tiverem alguma dificuldade para ver o vídeo, tiver algum Esther, sou eu que estou tentando desligar um. Meu Deus, que bagunça que eu fiz. Pronto, desativei seu som. Se você quiser abrir e falar comigo, você fala pelo chat e eu te respondo, tá bom? Porque tá dando microfonia, como se você tivesse com 2 sons ligados, aí fica estranho para os outros ouvirem. Mas pode escrever à vontade que eu estou lendo o chat e estou respondendo vocês, tá? Ah, tudo bem. Voltando aqui. Letra A. Representar uma célula da metáfase 1 e 2 células a partir da telófase 1 e 4 células filhas ao final da meiose 2. Peraí, alguém perguntou. Ah, tá. Eu já consegui desligar seu som, tá bom? Não se preocupa, não. Ih, peraí, ela saiu. Tá. Eu vou compartilhar com vocês a AD que eu, a AD que eu fiz explicando o conteúdo. Ah, sim. O som melhorou? Porque o som do celular costuma ser um pouquinho mais baixo. Olha só, aqui, espero que vocês consigam ver. Aqui tem um desenho, tá? Um esquema. O que vocês precisam saber? Metáfase é quando metáfase 1, os cromossomos da mitose, todos os cromossomos estão pareados. Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam refazer esse desenho. Isso aqui é só um exemplo. Esses 2 tracinhos são cromossomos duplicados. Eu não consegui fechar, né, desenhar o centrossomo, tá? Então, nesse caso, eu vou mandar para vocês esse desenho refeito. Por quê? Porque eu tenho um centrossomo que é Bzão em cima e Bzinho embaixo, Bzão em cima, Bzinho embaixo, Dzão em cima, Dzinho embaixo, Dzão em cima, Dzinho embaixo. Tem uma certa proporção aqui entre esses cromossomos. Então, esses 2 cromossomos aqui, ó, lembra que está dizendo na questão que é XXXY? Então, quando é XXXY, 2 cromossomos aqui embaixo, eu tenho que representar 4 cromossomos, que é B, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, e 2 são cromossomos sexuais. Um é referente ao X e XY, tá?
A dúvida com relação a essa questão é que eu fiquei com um pouco de dificuldade para explicar a vocês, é que a questão não diz se o indivíduo é macho ou é fêmea. Que se vocês lerem o seguinte, em uma espécie 2N igual a 6, com determinação cromossômica do sexo do tipo XXXY, considera o indivíduo do sexo... tá, eu prestei atenção. O sexo masculino que é heterozigótico para 2 genes autossômicos, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, localizados em um cromossomo diferente. Olha só, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que quando o sexo é masculino, esse desenho aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês, ou não? Estou compartilhando com vocês, esses dois Ds, um tem D e o outro não tem. Não tem cromossomo nenhum, tá? Então, vocês vão representar 5 cromossomos e o último, o sexto, não tem nenhuma letra. Não tem nenhuma letra ou só tem uma parte dela? Até um cromossomo, né? Olha só, tem 6 cromossomos alinhados aqui, pareados, certo? Porque é metáfase 1 da mitose. Se fosse metáfase 1 da meiose, eles não estariam enfileirados assim, eles estariam um do lado do outro. Cada 2 tracinhos aqui, é que esse desenho ficou mal feito. Porque eu indiquei para vocês na última aula que era para vocês refazerem esse desenho, certo? O que eu quis dizer com esse desenho? Cada conjunto de 2 tracinhos aqui representa um cromossomo. Porém, quando vocês desenharem, vocês precisam colocar Bzão em cima, Bzinho embaixo. Bzão em cima, Bzinho embaixo. Dzão em cima, Dzinho embaixo. Dzão em cima, Dzinho embaixo. Por quê? B e D estão em cromossomos diferentes. Porque na própria questão está dizendo. E como se trata de um cromossomo X e Y, um tem o cromossomo X pequeno, que é um Dzinho, e o outro, no caso, o 5º cromossomo tem um Dzinho e o 6º não tem letra nenhuma, porque o cromossomo Y não carrega o gene específico citado na questão. Eu vou botar para vocês, ao final dessa aula, uma outra D, só que essa outra D está representada por 4 cromossomos. E esses 2 cromossomos sobressalentes são os cromossomos sexuais. Quando eu mostrar nessa D para vocês vão perceber que o desenho é igualzinho a esse. A diferença é que vocês vão trocar a letra, mas o desenho é igual. A vantagem de genética é que eles repetem muitas coisas e eles mudam só algumas letrinhas. Vocês olhando questões anteriores, vocês conseguem resolver a questão atual. Com relação ao desenho, eu vou mandar o desenho para vocês depois, e quando eu mandar, vocês vão conseguir entender aquilo que eu estou explicando agora, tá bom? Isso é a letra A. Defina um tamanho e posição do centrômero para diferenciar cada par de homólogo e os cromossomos sexuais. Olha só, isso aqui eu não fiz. Por quê? Porque eu tenho que colocar um outro desenho, tenho que fazer o outro desenho que eu só coloquei. Na verdade, eu fiz na primeira AD. Tá vendo a telófase? Na telófase, os centrômeros estão no meio. Esse centrômero D está no meio, Dzão. O centrômero Dzinho, no meio, é metacêntrico. O Dzinho é submetacêntrico. Já esse aqui, que não está com tracinho nenhum, ele é acrocêntrico. O cromossomo sexual, ele é sempre acrocêntrico. Eu botei aqui o azulzinho de um lado e de outro, masculino. E o vermelhinho de um lado e de outro, não, minto. O acrocêntrico é esse que não tem centrômero. Na verdade, ele não é 100% sem centrômero.
é que é difícil representar uma pontinha só do centrômero. Então, eu prefiro colocar que ele é acrocêntrico. Eu deveria ter colocado uma linhazinha preta aqui em cima, para identificar que o centrômero ele está lá em cima, ou seja, uma das pernas não existe. Já nesse desenho aqui vermelho, eu represento o masculino. O vermelho, esse aqui que está acrocêntrico é o cromossomo X e o cromossomo Y. Esse metacêntrico é Bzão e o submetacêntrico é Bzinho, tá? Isso eu deveria ter representado nesse desenho aqui, metáfase 1 da mitose. Só que na hora de fazer outro desenho, eu me enrolei porque a questão ela é meio confusa mesmo. Olha só o que está pedindo na questão. Deixa eu ver aqui. Então, Esther, uma das coisas que fala é o esquema da meiose, Sim. da metáfase e da telófase. Então, esse E é um você está falando mitose, aí se confundiu. Eu confundi aqui na leitura. Um dos motivos que eu preciso refazer esse desenho, eu estou explicando, normalmente as pessoas não explicam o seu erro. Mas por que eu estou explicando o erro? Porque pode ser que vocês tenham entendido desse jeito, mas não está certo o que eu escrevi. Quando se trata de meiose, os desenhos têm que estar pareados. Tem que ter 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos aqui e 2 cromossomos aqui. Tem que ter 4 cromossomos pareados, 2, 4, 6. 3 cromossomos pareados, certo? Porque meiose, os cromossomos estão um do lado do outro. Mitose, os cromossomos estão exatamente desse jeito. Eles estão. Esse desenho aqui eu escrevi mitose, mas na verdade deveria ser meiose. Mas na hora de fazer o desenho, eu confundi. Eu vou consertar e daqui a pouco eu vou mandar para vocês, tá? Eu deixei desse jeito para vocês entenderem por que eu fiz desse jeito. Já na telófase 2, que é o que a questão está pedindo para vocês representarem, telófase 1, desculpa. Na telófase 1, o desenho que está telófase 2, mas é telófase 1. Na telófase 1, eu tive que dividir os cromossomos sexuais, porque uma célula ficou com X, outra célula ficou com X, outra ficou com X, outra ficou com Y. Não fica XXXY. Isso aqui é uma... Por que fica assim? Qual a diferença das células que sofrem meiose para a célula que sofre mitose? Vocês sabem? As células que sofrem mitose meiose são as sexuais, não é isso? Exatamente. E a mitose são as outras, que eu esqueci o nome. As autossômicas. Isso, autossômicas. As células sexuais, elas têm metade dos cromossomos das células autossômicas. Se na questão está dizendo para você que é 2N igual a 6, quantos cromossomos tem que ter em cada célula? 3? Exatamente. É por isso que eu representei cada uma das células com 3 cromossomos. Até aí tudo bem? Para mim, sim. A Fabiana que está falando que se enrolou lá, ó. Tá, peraí que eu vou... Não se preocupa, pode perguntar sim. Beleza, esse desenho que a senhora colocou meiose, certo? Sim, eu vou corrigir essa parte da meiose, que eu digitei errado ali. Sim, a questão está dizendo que 2N igual a 6. Então, tem que ter 6 cromossomos, tá? Só que como se trata de meiose, tem que ter 3 pares de cromossomo. Eu vou tentar achar uma imagem aqui mais bonitinha para vocês, porque na própria apostila é preto e branco e fica um pouco difícil de entender. Vou tentar pegar aqui na internet.
mostrar para vocês que na meiose 1 é pareado, um do lado do outro. Na meiose 2 é centralizado. Por quê? Porque na meiose 2 é necessário dividir a célula para que a célula tenha metade da quantidade de cromossomos que ela deve. Já que vocês sabem que a célula de reprodutiva ela tem metade da quantidade de cromossomos das células do pai e da mãe. Normal, célula autossômica. Deixa eu tentar pegar um esquema aqui bonitinho. Quando a gente pesquisa, a gente... Ah, achei, peraí. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou botar para vocês a imagem que é bem interessante, que eu achei aqui, que pode ilustrar melhor a diferença entre mitose e meiose. Só um momento. Acabou abrindo a página errada. Peraí. Uma menina entrou aqui que está travando. Estou tentando. Ela entrou e travou. Boa noite. Eusileia, tudo bem? Agora sim. Ah, tá. Aqui. Eu não estou conseguindo aumentar a imagem. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom da imagem para ficar mais fácil para vocês verem na gravação. Exagerei. Vamos lá. A intérfase, todos os cromossomos estão em um tracinho só, ou seja, eles estão representados, eles não estão duplicados. Na meiose 1, a prófase, eles estão dispersos, né? Na metáfase, os cromossomos estão pareados, dois azul, um vermelho, um azul e um vermelho. Na anáfase, esses dois cromossomos do lado esquerdo são direcionados para uma direção, do lado direito para outra. Na telófase, são duas células que são formadas. Cada célula tem 2 cromossomos. Beleza. Já na meiose 2, esses 2 cromossomos começam a se dividir. Eles são pareados no fuso central. Esse cromossomo é dividido ao meio. Cada cromossomo é dividido ao meio. Uma parte é direcionada para a esquerda, outra parte direcionada para a direita. São formadas 2 células e essas células têm metade da quantidade de cromossomos da primeira célula no início da prófase 2. Tá? Na telófase 2, eles têm metade dos cromossomos da telófase da prófase 1. Então, no desenho que eu coloquei na AD, eu esquematizei a telófase 2. Então, deveriam ter... é outra coisa que eu tenho que corrigir com vocês. Por que eu coloquei, que eu estou mostrando para vocês a coisa que está errada? Para vocês não cometerem esse erro, é como se eu estivesse mostrando para vocês o que vocês não deveriam fazer. Tá? Por quê? Das 4 que estão na aula aqui, vocês não assistiram às primeiras aulas. Então, quem já estava nas primeiras aulas já comentou comigo. Vou enviar em Word, em PDF e Word, para facilitar, porque algumas pessoas têm dificuldade. Eu vou enviar depois das 10, tá? Vou enviar hoje ainda. Porque como essa AD é para entregar... Essa AD é para entregar quando? Domingo. Dia 25? É. Tá, eu vou entregar hoje mesmo. Mas só que até meia-noite eu entrego. Porque a correção é fácil de fazer. Só que eu tive dificuldade... Pode falar.
esse que você está mostrando o exemplo aí, desses desenhos, seria uma célula 2N igual a 4? Exato, Tá. exato. Para a gente começar a entender os exercícios quando lê, né? Isso. Essas células aqui, essa célula que eu coloquei aqui para você, é um esquema de 2N igual a 4. Mas como na nossa AD está pedindo para ser 2N igual a 6, Igual a 6. tem que ter 6 cromossomos. A diferença é que 2 cromossomos são sexuais. Tá? Tá. No caso, 2 cromossomos não, Bito. Um cromossomo é sexual. Que nós temos 23 cromossomos nas células da meiose, nas células sexuais. Na hora de você... Eu vou representar para vocês, eu vou copiar para... Então, não dará representado pelo gene. Então, eu acho que será. Então, o gene sexual, ele é representado por um tracinho. Eu vou colocar para vocês daqui a pouco também uma outra AD que tem a pergunta igualzinho a essa. A diferença é somente na quantidade de cromossomos. Nessa AD que eu vou mandar, a pergunta é 2N igual a 4. Na AD nossa, é 2N igual a 6. Vendo o desenho, vocês vão colocar... E a correção, né? Eu vou mandar uma AD corrigida para vocês. Por quê? Porque a coordenação de genética, eles mandam para o aluno, deixam lá na plataforma um repositório de várias ADs. Então, se você tiver alguma dúvida, você olha lá e já tem algumas ADs prontas. Aí vocês não vão tem comparar. mais não, Esther. Ah, não? Não. Logo no primeiro dia que eu fiz a inscrição, aí já abre a plataforma, já está lá as matérias que você faz a inscrição. Aí eu consegui pegar umas, mas depois de uns 3 dias sumiu. Aí eles bloquearam essa aba. Ué, eles costumam... Era a única disciplina que fazia isso, ajudava muito. Não está mais deixando, não. Então, vou ter que pegar por outros meios. Depois eu conto para vocês os meios. São legais, tá? Não é nada ilegal, não. Enfim, eu gosto de ensinar o aluno questão por questão o que ele deve ou não fazer. Que eu acho mais útil do que eu simplesmente... eu vou mandar um monte de AD de períodos antigos, que eu estou dando suporte faz desde 2021.2. Então, eu tenho muita AD que os alunos me mandam. E naquela época, eles mandavam AD corrigida e AP corrigida. Então, eu quero explicar para o aluno tintim por tintim para que, quando chegar na AP, ele saiba fazer. Porque genética, eles compram na AP igualzinho na AD, só muda os números. Se você conseguir aprender na AD, você vai conseguir tirar nota boa na AP. Tá? Voltando aqui. Intérfase é quando os cromossomos não estão duplicados. Na prófase, eles já estão duplicados, porém, o núcleo dele ainda está conservado. Na metáfase 1, há um pareamento. Como essa célula é 2N igual a 4, são 2 cromossomos em cima e 2 cromossomos embaixo. Você pode perceber que tem os risquinhos meio azulado. Esses risquinhos estão direcionando para onde a célula vai se dividir. 2 cromossomos vão para o lado esquerdo e 2 cromossomos vão para o lado direito. Isso na anáfase. Já na telófase, são formados os núcleos e é portado, vamos dizer assim, as 2 células novas. Como eu acabei de falar para vocês que as células reprodutivas, elas precisam ter metade dos cromossomos das células autossômicas. Vocês sabem por quê? Para misturar o cromossomo da mãe e o cromossomo do pai? Exatamente. O pai e a mãe têm 23 cromossomos nas células germinativas juntas. Deveria ter na maioria dos casos. Por que deveria ter? Às vezes a pessoa tem umas doenças genéticas. Então, na hora da reprodução,
algumas células reprodutivas têm mais cromossomos do que outros e causam algumas doenças que vocês vão estudar mais para frente. É a parte que eu mais gosto, de doença genética. Eu só sei do síndrome de Down, que é trissomia do cromossomo 21. Não sei Isso. outras, não. Tem várias na apostila. Tem Klinefelter, tem várias. Tem várias doenças que é muito interessante. Eu fiz um curso quando eu estava estudando no CEDERJ ainda. Foi em 2015 ou 2016, no Polo Volta Redonda. Foi o primeiro curso remoto que eu fiz. Foi muito legal. O que acontece? Esse curso fala sobre anomalias cromossômicas. Eu vou tentar achar o material, que já faz quase 10 anos isso. Eu não sei se o meu e-mail está salvo ainda. Mas se eu encontrar, eu boto lá no grupo, que é uma coisa que talvez não cobre na prova, mas cobra em concurso e pode ser uma coisa que sirva para o aprendizado de vocês. Tem mais 10 anomalias cromossômicas que podem ser representados e podem ser cobrados até em alguma prova do próprio CEDERJ. Voltando aqui. O pai e a mãe precisam juntar 46, precisam somar 23 do pai, 23 da mãe, e somando 46 cromossomos. Porém, durante o processo de divisão celular, nessa parte aqui da meiose, pode acontecer algum defeito. Ao invés de uma célula ter 2 cromossomos, pode ter 3. Então, na hora de dividir a meiose 2, uma célula fica com um cromossomo só e outra fica com 2, quando deveria ter um cromossomo só. Entendeu? E isso faz com que o somatório geral dos cromossomos se altere. Algumas doenças, o problema é quando cada cromossomo tem uma função do corpo. Tá? Cada cromossomo é capaz de armazenar milhares de genes. Então, se esse cromossomo que armazena um determinado gene, por exemplo, o sistema imunológico, que eu fazia estágio no INCA, que eu queria fazer mestrado lá em citogenética, mas por uma série de outros problemas eu tive que sair. Que eu não tinha bolsa, e então eu fiquei desempregada e não deu para continuar. Mas eu faço pesquisa remota com a orientadora quando ela precisa. Eu estou fazendo algumas pesquisas com ela lá. Tá. Então, tem um gene que é KMT2A. Esse gene, ele fica no cromossomo 9. Depois eu vou passar para vocês ao certo, porque está gravado, eu não vou falar a coisa errada. Esse cromossomo, ele organiza o sistema imunológico da pessoa. Se acontece no processo reprodutivo uma mutação nesse gene, a pessoa pode ter leucemia. Então, existem várias anomalias cromossômicas que acontecem na meiose. Por isso que é importante a gente aprender esse processo de divisão celular. Então, na meiose 2, tem 2 células com 2 cromossomos cada. Cada cromossomo está duplicado. Na metáfase 2, esses cromossomos estão em linha e eles são, na anáfase 2, eles são divididos ao meio. Por quê? Na telófase são formados mais 2 células. Cada célula original deu origem a 2 células novas, formando no final da meiose 2, 4 células filhas, sendo cada um com a metade dos cromossomos dos pais. Quando acontece algum erro genético, há um pedacinho vermelho no azul, o azul no vermelho, que a gente chama de crossing over ou permutação. Isso vai alterar a função daquele cromossomo. O gene, cada partezinha do cromossomo tem uma quantidade de gene. Pode ser que essa função, essa permutação, dê uma habilidade boa para o gene, para o cromossomo, como pode ser que ele prejudique o funcionamento do cromossomo. Certo? Gente, espera aí que eu vou precisar parar a gravação para continuar de novo, porque senão vai ficar muito grande. Só um momento. Fique aí, tá bom?